Eu peguei o meu Subaru de R$1.500 e decidi testar numa viagem pra Serra Negra. Cheguei lá, fiz o que tinha que fazer com os amigos, acabamos fazendo um pinstripe no carro e agora era hora de voltar. Na volta eu já voltei com mais confiança no carro e andando de verdade pra ver se o Subarinho aguentava. Vinha tudo bem e de repente... Tava indo tudo bem. Tô a meia hora do destino, mas o carro tá subindo a temperatura mesmo desengatado. Oh, meu Deus, tava tão perto. Vejo fumaça saindo do capô. Que não seja fogo, que não seja fogo. Viajar de carro velho é sempre uma aventura. Primeiro você tá lá rodando tranquilo num Subaru dos anos 90, curtindo a estrada, o vento, a experiência e do nada você tá parado na beira da estrada, sem ninguém, num lugar ermo e precisa dar um jeito de sair dali. Água é óleo. A mangueira escapou. Agora quanto de água eu perdi? Uma simples mangueira d'água que pode acarretar num problema grave de motor, que pode acarretar no fim prematuro de um projeto. E não é só isso. Agora tem que colocar a mangueira no lugar com o motor quente e teve um único item que eu esqueci de colocar no porta-mala: água. Mangueira no lugar, para torcer para ter sobrado água suficiente. A ventoinha tá armada. Nossa, Subarinho, vamos sair daqui? Preciso que circule água. Poxa, será que danificou alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. A temperatura continua no ideal. Vou mandar ver o que acontece. Oh meu Deus, será que eu fritei o motor do carrinho? Aqui a minha cara de preocupado, porque apesar da temperatura estar marcando o ideal, o sensor ele mede a água, e se não tiver água, ele pode estar medindo a temperatura do ar onde deveria ter água. E aí o carro pode estar superaquecendo e eu não vou nem perceber. Parar no primeiro posto, completar, esperar esfriar um pouco e completar a água. A única coisa que não pode estragar nesse carro é o motor. Só isso. Ah, tem meia mão legal. Bom, mas que bom que era uma coisa simples, né? Vamos olhar pelo lado positivo e torcer que
tenha fervido o motor, mas até então tá rodando bem. Eu só queria um posto de combustível para parar logo, colocar água, molhar o óleo. Lasanheiro não tem um dia de paz. Chegamos no posto antes de esquentar de novo, mas o ponteirinho já estava querendo subir. O meu medo é que tenha vazado tanta água que o sensor de temperatura, que mede a temperatura na água, não esteja conseguindo medir. Será que a mangueira soltou de novo? Putz, tá saindo fumaça de novo. Vamos torcer pra não ser óleo. Vamos colocar água. Antes de abrir esse reservatório, eu esperei 40 minutos para o carro esfriar, porque todo cuidado é pouco para abrir reservatório quente. Ainda assim, tinha fumaça, o que pode ser bom, sinal que tinha alguma água dentro do reservatório. Então eu comecei a colocar água. E aí começou um sinal não tão bom. O que vocês estão vendo aí é um vapor saindo com força, o que significa que não tinha água lá dentro. E assim que a água bateu lá no bloco do motor, super quente, ferveu na hora. Ou seja, os últimos minutos eu rodei com o carro totalmente sem água. E aí nessa hora passa tudo pela cabeça, né? Será que eu queimei a junta do cabeçote? Será que deu um problema no motor por causa de uma bobagem? E agora eu vou ter que encerrar um projeto e vir aqui falar pra vocês que por um vacilo, por não chamar o guincho, que a gente tem parceria da KD Guincho, eu acabei estragando o motor? Assim que eu coloquei a água, o ponteiro do marcador foi pro talo, lá em cima, fervendo total. Ou seja, eu tinha razão, o ponteiro não era confiável e eu não estava medindo a temperatura real do carro. Alguns momentos depois... Será que dá para continuar agora? Espero que sim. Na verdade eu vou esperar a ventoinha armar antes de sair. Não gosto de ver essa vibração no motor. Agora eu não sei se eu tô ficando louco ou se ele tá um pouco diferente. A mangueira tá rígida, mas não tá tão estufada. O retorno tá funcionando. Vê se tem água no escape. Sequinho. Temperatura. Qualquer momento deveria acionar a ventoinha. Vamos, bonitão, vamos. Coisa linda de Deus. Daqui pra frente eu não tava mais dirigindo tranquilo. O carro tava rodando, a temperatura tava cravada no lugar, a ventoinha tava armando, mas a minha cabeça já não tava mais ali. Porque quando o motor roda sem água e esquenta tanto, mesmo que ele continue funcionando, você não sabe se ele escapou ileso ou se ele criou alguma sequela. Então esse caminho até em casa foi menos uma volta e mais uma espera. Esperar que um barulho diferente aconteça, esperar a temperatura subir. Eu estava esperando qualquer sinal de que eu tinha passado do limite.
Meus jovens, o Subaru chegou em casa. Tá aqui, ó. Mas será que ele chegou em casa ou ele chegou em casa pior do que ele saiu? Eu saí pra Serra Negra pra fazer esse teste. E ele foi e voltou, mas, cara, como vocês viram aí na volta, o carro ferveu. Rodei sem água. Eu tinha fluidos no porta-mala, mas que eram para diluir. Então não quis arriscar colocar no motor. E aí a hora que eu coloquei água, vocês viram ali, ferveu. Então, esse é um motor que tem fama de ser robusto. Ao mesmo tempo é um motor que já rodou 276 mil quilômetros. Então agora é a hora de ver se o carro sobreviveu ou se misturou óleo com água, se queimou alguma junta, se vai sair água pelo escape, se ele vai ligar agora. Então, vamos descobrir se o Subarinho resistiu. Vamos começar dando uma olhada no cofre. A primeira coisa que eu vou olhar é aquela mangueira, né? Ela fica aqui, ó. Agora com o motor frio é muito mais fácil. Eu prendi bem mais ela do que estava. Confesso que quando eu fiz o reparo ali, eu prendi a mangueira com um pouco de medo de quebrar o que eu tinha colado. Então, não sei se vai continuar. Esse é o tipo de aviso que o carro velho dá antes de dar um problema muito grave. Então, a gente ainda tem que dar uma revisão, ainda tem que colocar o fluido certo aqui no reservatório, mas eu espero que por enquanto só prender melhor ele resolva. A grande questão é que quando tem esses pinos aqui, ele vem um pino fino e aqui faz um calombinho para a mangueira não escorregar. E quando eu reparei ali, eu não tinha outra opção senão só colocar um tubo liso. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui eu não quero ver uma maionese. Beleza, pretinho. Vamos tirar a vareta, pegar o paninho de óleo. Beleza. O óleo tá normal. Reservatório de água tá sujo, porque antes de viajar eu coloquei um frasco do fluido certo para soltar a sujeira aos poucos. Ok, tá soltando. Tá no nível. Debaixo do carro não vejo nenhuma marca fora o óleo que vaza dele, normal. Bom, vamos lá, partida. Ai, que dureza, né? Muito bem, partida frio, é normal ele ligar ali acima dos 1000. Assim que ele começar a esquentar, vai abaixar um pouco mais. Deixa eu já dar uma olhada aqui no escape. Ok, nenhuma fumaça, nenhum cheiro estranho. Agora vamos deixar o carrinho esquentar, estabilizar lenta e torcer para não ter nenhuma surpresa. Até então, tudo normal. Vamos ver se sai alguma fumacinha daqui. Espirrar um pouquinho de óleo é normal. Beleza, não tá vazando compressão pro sistema de óleo, aparentemente. A gente vai se acostumando com o carro, se acostumando com o resgate, e começa a cobrar do carro que ele funcione, que ele esteja assim assado. Mas deixa eu lembrar o que há pouco tempo atrás esse carro aqui era. Eita, rapaz. Isso aí é normal. Meu Deus, Robson, quanta ferrugem aqui, rapaz. Parou. Cheiro de gasolina aqui. É barata, Robson. Putz, a vida. Se o motor tiver funcionado, parabéns.
Não, vai ligar, vai. Não acelera. Eu não vou aguentar, não vou ter paciência de esperar esse carro esquentar parado. Então eu vou rodar. É coisa melhor que fazer um teste de rodagem. Nenhum barulho estranho por enquanto. Que medo que dá, né, cara? Porque não é só o carro tá funcionando ou não tá funcionando, é problema de motor nesse carro. É um problema que sai mais caro do que o orçamento alcança. Então, assim, tudo depende para continuar essa história, esse motor continuar zerinho, igual ele estava antes. Quando a gente olha para esse carro agora, andando, funcionando e limpo, é fácil a gente começar a cobrar que ele seja bom. Mas há pouco tempo atrás, esse Subaru era só um carro abandonado, barato demais para não dar medo e cheio de motivos para dar errado. E ele não chegou aqui porque estava pronto, porque estava bom. Ele chegou porque problema por problema a gente foi resolvendo e dentro do que dava. E talvez seja isso que o carro velho ensina. Cara, esse carro me deu problema, me assustou, me obrigou a resolver. Teve hora que eu pensei que acabou, mas ele me obrigou a me mexer. E quando você melhora um carro velho com as próprias mãos, você não melhora só o carro. Você melhora a sua capacidade de aprender, de resolver, de lidar com o imprevisto e de se virar, de continuar em movimento. E o Subaru está em movimento. Eu estou em movimento. E talvez esse seja o fim do resgate do Subaru. Não porque ele ficou pronto, porque ele não ficou, mas porque ele deixou de ser aquele carro abandonado de R$ 1.500. O resgate acabou, mas a estrada não. Quando a gente pega um carro velho para reformar, nem sempre dá para fazer tudo na velocidade que a gente queria ou do jeito que a gente queria. Mas hoje eu quero dar uma coisinha para esse Subaru, para ele ficar com menos cara de carro abandonado e mais cara de carro que alguém pegou para fazer rodar. Não é perfeito, mas está aqui e eu vou colocar lá. O meu plano era reformar essas calotas. Na verdade eu até adiei porque depois eu falei, não, eu quero logo colocar umas rodas. O que foi, Maria? Mas o feito é melhor do que o perfeito. Então, ao invés de ficar paralisado na busca pelo perfeito, eu vou fazer o feito e curtir até conseguir fazer melhor. Então tá aí. A gente saiu de um carro abandonado, que não ligava, não funcionava, imundo, para um carro perfeito? Não. Mas para um carro que anda, que me leva para viver aventuras, que me conecta com os meus amigos, que me conecta com uma nação de apaixonados por carro, que leva meus filhos para a escola. E eu acho que esse é o verdadeiro resgate da vida real. Esse que você consegue fazer aí, igual fiz aqui. Esse carro aqui foi R$ 1.500, não gastei quase nada de peça. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem, mas já é um carro. Então esse é o fim do resgate do Subaru, porque agora deixa de ser um resgate e começa a ser o meu carro, o meu projeto, que anda, que roda e que vai ficar bem melhor que esse. Mas com o tempo, conforme der, conforme a gente sabe que a vida não é aquele programa do canal de TV a cabo, né? Que a gente faz em um dia, mas aí dá para ir fazendo. E essas mudanças vocês acompanham aqui no canal, junto com a busca pelo novo resgate. Então se você ainda não é inscrito, cara, clica aqui, é de graça. E curte esse vídeo para o YouTube saber que você gostou e quer ver mais transformações como essa. Tamo junto, até a próxima. Tchau.